Olá, pessoal. Começando mais um Kim Ribeiro Esportes, nesse sábado, a live de sábado. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o Thiago, que vai falar sobre ginástica rítmica. O Thiago, que já foi, ele vai falar aqui da carreira dele, mas já foi atleta da ginástica artística e hoje é técnico da seleção santista de ginástica rítmica. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo. Se apresenta para o pessoal do Kim Ribeiro Esportes. Boa tarde, Kim. Boa tarde, pessoal do Kim Ribeiro Esportes. Meu nome é Thiago, como o Kim já falou, né? Thiago Carvalho. Eu sou treinador da equipe santista de ginástica rítmica. Hoje em dia estou, né, como treinador. E tenho uma longa carreira na ginástica, porque eu comecei muito cedo, é um esporte onde a gente começa muito cedo. E desde que eu entrei na ginástica, eu nunca tive um momento afastado. Então, é uma carreira ininterrupta até hoje. E tenho bastante coisa para falar, principalmente sobre a ginástica rítmica, que é a ginástica que eu trabalho atualmente. Estou no dia a dia dentro do ginásio e tenho bastante experiência para contar para vocês. Legal, já chegando aqui o Serginho. Tá lá, obrigado sempre. Oi, Barreto também está por aqui, tá um pouco comigo lá no De Olho do Peixe, já está por aqui também no Kim Ribeiro Esportes. Obrigado, Cauê, pela presença também. Thiago, vamos começar então. Você fala primeiro, né, como surgiu a ginástica rítmica na tua vida. Mas primeiro, conta a tua trajetória na ginástica artística. Você falou que começou jovem, então conta pra gente com que idade você começou na ginástica artística e depois essa transição para a ginástica rítmica. Tá. A minha vida no esporte começou com a natação, na verdade. Eu fazia natação no Brasil Futebol Clube, eu tinha 6 para 7 anos, e um dia o professor de natação falou com o professor da ginástica que eu tinha muita flexibilidade nos membros superiores, que era braços e ombros, por causa do gesto da natação, né? E pediu para eu fazer um teste na ginástica lá para ver se daria certo. Eu nunca nem sabia que tinha ginástica lá no clube, porque a entrada da natação era pela rua do lado, era uma entrada separada, então eu entrava direto na piscina e não conhecia o ginásio de ginástica, que era do outro lado da pista de atletismo, né? E aí eu fiz esse teste, eu tinha 8 anos, 8, quase 9, demorei um pouco, né? Fiquei mais um ano na natação e só depois fiz o teste. E entrei na ginástica com 8 anos. E muito engraçado que poucas coisas eu me lembro, assim, dessa época, né, de quando eu tinha 8 anos, mas eu lembro a primeira vez que eu entrei no ginásio, que foi, parecia a terra do nunca, assim, sabe? Eu era criança e tinha um monte de criança também, de ponta cabeça, pendurada, pulando, e eu me lembro o primeiro dia que eu entrei no ginásio e decidi que era lá que eu queria ficar. Então falei para minha mãe que queria sair da natação, mesmo se eu não passasse no teste, que eu queria fazer a ginástica. Mas aí eu fiz o teste, passei no teste e já comecei a treinar com uma equipe que era uma equipe mais adiantada na ginástica, não era uma equipe de iniciantes. Então a gente já fazia treinos quase todos os dias e eram treinos mais longos e aí eu fui moldando a minha vida em torno da ginástica. Então, eu tive que fazer algumas escolhas. Eu saí da natação, não podia fazer educação física na escola, porque no horário da educação física eu estava treinando. Mudei de escola para poder chegar no treino no horário certo, porque a minha escola acabava um pouco mais tarde, então eu tinha que estar no treino às 2 horas, precisei mudar de escola. Enfim, fui adaptando a minha vida para poder continuar no esporte, porque eu me identifiquei muito com o movimento do esporte mesmo. Eu tinha uma facilidade para executar, então eu acabava gostando de me desafiar dessa maneira, né? E de experimentar coisas mais difíceis e tentando fazer, tentando evoluir, né, dentro do esporte.
E aí eu segui na ginástica lá no Brasil mesmo. Fiquei até 17 anos, competi em algumas competições representando o Brasil, competi algumas competições, várias competições representando a cidade de Santos, como jogos regionais, jogos abertos, então foram muitos anos participando dessas competições. E a maioria das competições a gente representava o clube mesmo, que são campeonatos estaduais, nacionais, que são interclubes, né? Então, fiz uma carreira de quase 11 anos, talvez, como atleta, e logo que eu entrei na faculdade, eu parei de treinar para começar a trabalhar com a ginástica. Então, com 17 anos eu entrei na Thiago, faculdade. não querendo te cortar, mas já cortando, você falou da sua carreira de 11 anos. Nesses 11 anos na ginástica artística, você deve ter conquistado alguns resultados, porque senão não ficaria tanto tempo na ginástica artística. Mas qual é a maior dificuldade que você sentia na época? Eu acho, como eu estava inserido no meio como atleta, né? Então eu tendo a ver o lado do atleta. Eu acho que a maior dificuldade foi apoio mesmo, financeiro, para a gente participar dos eventos ou para poder viajar, para competir fora, ou então para conseguir as roupas, né, os colãs, agasalho que a gente precisava para competir. Eu via que o nosso treinador ele batalhava muito para que a gente tivesse esses apoios e ainda assim a gente não conseguia. Algumas vezes tinha que ser custeado pelos pais ou pela uma organização de pais que tinha lá, que fazia alguns eventos para tentar minimizar os custos, né? Porque nem todo mundo tinha condição financeira para se bancar no esporte. Então eu acho que a maior dificuldade enquanto atleta, que é como eu me via naquele momento, né, era essa, a gente ter o apoio de órgãos maiores que patrocinassem ou incentivassem a gente a continuar no esporte ou ter menos gastos no esporte, né? Fora isso, tem algumas dificuldades que são físicas mesmo, porque é um esporte de alto impacto, de muita força, então a gente acabava se lesionando bastante, e é um esporte que o corpo não aguenta realizar por muito tempo, né? Porque o corpo é levado o tempo inteiro ao limite. Então, todos os treinos a gente chegava no limite físico mesmo, de exaustão, ou então de amplitude, porque muitos exercícios precisam de muita flexibilidade, muitos exercícios precisam de muita força. Esses desafios eram mais fáceis de lidar, porque a gente estava lá disposto a isso, do que os desafios de conseguir o apoio ou o patrocínio. Então, eu acho que o que me marca mais nessa época como atleta foi de ver os nossos treinadores indo atrás de patrocínio e de apoio e muitas vezes não conseguir. Essa é uma imagem que eu tenho muito marcante. E não era por falta de resultados, talvez era porque naquela época a ginástica não tinha tanta visibilidade como tem hoje, e a gente não tinha tanto apoio da mídia como tem hoje. Hoje em dia a ginástica tem campeão olímpico, tem campeão mundial, então isso, querendo ou não, traz um pouco de luz para a nossa modalidade, né? E acaba fazendo com que as empresas se interessem em apoiar. Naquela época era tudo muito mais difícil, era tudo muito menos tecnológico, então a gente esbarrava nessa dificuldade. Mandar um abraço para o Edinho, que está por aqui. O Doclé também. Terça-feira, o Eusébio Gonçalves Lelo, treinador de futebol, também está por aqui. Obrigado, Lelo. Geral Santista Oficial também está por aqui. Quem gosta de futebol, do Santos Futebol Clube, se inscreve lá no canal Geral Santista Oficial, do meu amigo Márcio Ribeiro também.
O Cauê mandando abraço aqui, pessoal. Raniel está por aqui. Obrigado, Raniel, pela presença. Sempre aqui prestigiando aqui. Obrigado. O Márcio Ribeiro agora com seu perfil pessoal também por aqui. Obrigado, Márcio. O Vitinho da Vila também tem um canal na internet sobre o Santos. Obrigado, Vitinho, por prestigiar aqui, por dar uma passada aqui no canal Kim Ribeiro Esportes. Vamos continuar aqui. Thiago, agora fala para a gente, você falou, né, que começou a faculdade, acabou deixando a ginástica artística. E aí, quando que surgiu a ginástica rítmica na tua vida? Foi logo que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade e queria começar a trabalhar com algum esporte, mas como eu não tinha vivência de outro esporte nenhum, eu só tinha feito a minha vida inteira, eu só fiz a ginástica, então era a única coisa que eu tinha experimentado antes de entrar na faculdade, né? Eu entrei na faculdade, conheci a ginástica rítmica, conheci umas pessoas que faziam ginástica rítmica, a professora também de ginástica rítmica da faculdade, e percebi que a ginástica rítmica era um ambiente mais possível de eu navegar e começar um trabalho do zero, né? Nessa época eu já ajudava lá no clube dando aula, tinha uma professora que ficou grávida, que foi a professora Roberta, e eu fiquei com a turma dela. Então eu ajudava já a dar aula, eu sabia mais ou menos o caminho das coisas, porque eu já tinha lidado com crianças, com os pais, e tinha assumido uma turma, ainda que por pouco tempo, né? Mas na ginástica rítmica era mais possível eu começar um trabalho do zero, porque além de ter muito pouco na cidade, quase não tinha trabalhos de ginástica rítmica, eu não precisava de muito material para começar, eu precisava de um espaço apenas, e o material que a ginástica rítmica utiliza são materiais manuais, então a própria ginástica podia ter, a própria ginasta podia ter sua bola, sua corda, sua fita, e são materiais, aparelhos mais baratos e mais fáceis de encontrar, né? Eu não ia conseguir, por exemplo, um clube que comprasse a aparelhagem de ginástica artística para eu começar um solo, um cavalo, as argolas, são aparelhos que no Brasil são difíceis de encontrar, precisa ser exportado e eles são muito mais caros, então foi uma barreira para mim começar a trabalhar com a ginástica logo no começo da faculdade, com a ginástica artística. Então eu conheci a ginástica rítmica e me interessei, porque tinha além da parte da ginástica artística, muito parecida corporalmente, tinha um viés com música e dança, que eram coisas que eu gostava muito e me interessava muito. E aí, nessa época, com 17 anos, eu me inscrevi no balé, no Teatro Municipal, fiz balé, estudei, me formei no balé e, paralelo a isso, fiz muitos cursos de ginástica rítmica também. Então, eu fui juntando as experiências da dança com a ginástica artística que eu tinha para poder navegar nesse ambiente da ginástica rítmica, né? E aí, de lá para cá, eu me especializei mesmo. Fiz uma pós em ginástica rítmica, depois eu fiz curso de arbitragem, tenho o brevet de árbitro nacional e árbitro internacional, então eu tô mergulhado até o pescoço dentro da ginástica rítmica, e é a modalidade que hoje eu me dedico integralmente, 100% do meu tempo. Eu trabalho só com a ginástica rítmica, porque durante um tempo eu também fiz as duas coisas, trabalhava com a artística e trabalhava com a rítmica. Mas agora eu fiz essa opção de trabalhar só com a ginástica. Para cá, você está exclusivamente na rítmica? Foi quando eu assumi a seleção em Santos. Foi 2009, se eu não me engano. Antes disso, eu trabalhava com as duas modalidades. E de 2009 para cá, eu tenho ficado exclusivamente com a ginástica rítmica. Legal. Mandar um abraço para o Marcelo Queiroz, aqui presente. Obrigado, Marcelo, pela presença aqui. Eu, antes de continuar aqui, vou
já passar para o pessoal a promoção que está rolando lá no canal, lá no Instagram, lá do Kim Ribeiro Esportes. A pessoa se inscreve, tá, no canal, lá no Kim Ribeiro Esportes, no Instagram, marca 3 pessoas nessa promoção, quando aparecer essa promoção, tá lá, fixa lá no Instagram do Kim Ribeiro Esportes, se inscreve no canal no YouTube, no Kim Ribeiro Esportes no YouTube, e quando a gente atingir 500 inscritos, a gente vai presentear alguém com R$150, um vale presente R$150 de uma loja de material esportivo. Então, legal. Clica lá nesse link lá no Kim Ribeiro Esportes no Instagram, marca 3 amigos, se inscreve no canal no YouTube, e aí quando a gente atingir as pessoas, na live a gente presenteia alguém com esse vale de R$150. Thiago, vamos lá. Agora vamos começar para a ginástica rítmica em si. Você se dedica totalmente a ela. Então, eu vou primeiro já fazer uma pergunta que deixou por aqui. O Cauê pergunta: boa tarde, Thiago. Tudo bem? Como sobrevive no Brasil a ginástica rítmica com escassez de recursos e a pouca promoção que ela tem comparando com o futebol e o vôlei? Boa tarde, Cauê. Olha, eu acho que a ginástica rítmica sobrevive porque as pessoas que trabalham com ela são apaixonadas. A gente costuma aparecer muito em época de Jogos Olímpicos. Então, é um esporte onde a própria mídia procura por ser um esporte plástico, né? Um esporte de beleza plástica. Então, a própria mídia procura a ginástica de 4 em 4 anos durante os Jogos Olímpicos. E enquanto não tem Jogos Olímpicos, é um esporte muito deixado de lado por falta de estar na mídia, né? Na grande mídia e ter essa divulgação, né? Então, consequência disso são que nós não temos muitos praticantes do Brasil fazendo essa modalidade, e isso acaba atrapalhando muito o resultado final também, porque é como se fosse um funil, né? A gente precisa massificar lá em cima, onde muitas crianças têm acesso ao esporte e conhecem a modalidade, e aí aos poucos ir afinando isso para chegar num talento, lapidar esse talento e colocá-la nos Jogos Olímpicos. Então, assim, a ginástica sobrevive porque hoje os profissionais que estão à frente e que estão trabalhando com isso são apaixonados e não querem deixar isso morrer, porque falta muito apoio e falta muita visibilidade para essa modalidade. Você pegou, vou até pegar um gancho, o Cauê fez uma outra pergunta que bate com aquilo que você acabou de falar. Outra pergunta o Cauê manda: atualmente há jovens interessados em seguir carreira em ginástica rítmica? Como tem sido a procura pelo esporte atualmente? Olha, atualmente a gente tem depois das medalhas, né, olímpicas para a ginástica, mesmo tendo sido a ginástica artística, a ginástica rítmica é pentacampeã pan-americana. Então, já faz 5 Jogos Pan-Americanos que a ginástica rítmica ganha na prova de conjuntos. Depois das medalhas olímpicas para ginástica, para o esporte ginástica, se colocou um pouquinho mais de luz na nossa modalidade, isso é fato. Então, a gente conseguiu mais apoios, o COB tem apoiado mais, a confederação tem conseguido mais recursos para poder trabalhar. Então, hoje em dia, é possível seguir uma carreira na ginástica, só que ela não é tão fácil, porque como nós não temos muitos praticantes, acaba limitando a um número muito restrito de pessoas, né? Esse apoio e esse incentivo à carreira, ele está só no âmbito da Confederação Brasileira. A gente ainda não trouxe isso para o âmbito dos clubes, por exemplo. As ginastas que querem seguir carreira, hoje em dia, não são contratadas pelos grandes clubes
para representar nos campeonatos, como é no futebol, no vôlei, enfim. Mas elas são contratadas pela Confederação Brasileira para participar de competições internacionais. Então, assim, estamos vindo, estamos descendo, né? Da Confederação, eu acho que o próximo passo é chegar no clube. Por exemplo, em Santos, nós temos o apoio da Fundação, a Fundação Pro Esportes, que dá uma ajuda de custo que é muito importante para as crianças e as adolescentes que treinam no nosso clube, para que elas possam se manter no esporte. Então, esse apoio, essa ajuda de custo, ela é essencial, porque a gente tem muitas crianças que não têm condição de pegar o ônibus, por exemplo, para chegar até o clube e treinar, que moram em regiões mais periféricas, afastadas do clube, do centro, enfim. E se elas não tivessem esse apoio financeiro que a FUPS dá, que é um apoio de ajuda de custo, né? Não funciona como um salário, mas já é um apoio maravilhoso e que faz com que as crianças cheguem no ginásio para treinar, né? Isso é algo que alguns anos atrás a gente não via nem perspectiva de acontecer. Então, eu acho que já é um passo. E o próximo passo é os clubes, os grandes clubes, como o nosso clube, reconhecer que a ginástica também é um esporte que está crescendo, está ascendendo e contratar as ginastas para que elas façam parte desse quadro de funcionários, né? Mandar um abraço para o Elierso, que está por aqui também. Obrigado, Elierso. O Magu também, tem o canal dele lá, Magu, Santos Fanático Clube. Quem puder também se inscreve lá no canal do Magu também. Sempre presente, sempre apoiando. O Márcio Ribeiro está mandando abraço para o Marcelo Queiroz, para o Magu mandando abraço para o Márcio. Quem chegou por aqui também, o Carlos Aizawa. Obrigado, seu Carlos Aizawa. Também sempre aqui apoiando, sempre ajudando aqui o Kim Ribeiro Esportes. Obrigado mesmo. O pessoal deixou... Antes de fazer, o Marcelo Queiroz deixou 2 perguntas aqui. Mas antes de ir para as perguntas dele, eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal que não conhece, Thiago, o que é a ginástica rítmica, como ela é dividida, como que é praticada, quem pode praticar. Conta um pouquinho sobre a história da ginástica rítmica. A ginástica rítmica, das modalidades ginásticas, ela é a mais recente, né? Ela começou no período da Segunda Guerra, logo depois que acabou a Segunda Guerra e as mulheres ficavam em campos de concentração. Para se distrair, elas começaram a fazer essa modalidade. Ela começou com outro nome, ela chamava ginástica feminina moderna, depois ela mudou para a ginástica moderna e ela só era praticada na Europa no começo, há mais ou menos 100 anos atrás. E enquanto a ginástica artística, por exemplo, ela já era praticada e já estava no programa olímpico. Então, é uma modalidade bem mais recente, né? Essa modalidade começou no leste europeu, na Alemanha, e depois foi difundida em toda a Europa. Em 1960 e alguma coisa, eu acho que não chegou nos anos 70, foi um pouco antes, ocorreu o primeiro campeonato mundial dessa modalidade. E aí, de lá para cá, ela foi muito mais difundida e apareceu no programa olímpico em 84. E aí não saiu mais do programa olímpico. Em 84 foi como esporte de demonstração e de lá para cá ela se manteve dentro das modalidades consideradas olímpicas, o que é importante para a gente, para que continuamos tendo apoio, principalmente do COB, do Comitê Internacional, né? No começo, e até hoje, no começo ela era só praticada por meninas e mulheres, né? E até hoje, internacionalmente, ela só é praticada e reconhecida a prática por mulheres, só que hoje em dia já existe um movimento muito grande de inserção dos meninos na ginástica, que é algo sobre essa luta do gênero, né? De igualdade de gênero para todos. Então, as meninas têm lutado
para se manter em alguns esportes como futebol e inclusive tem se firmado e fortalecido, e os meninos agora estão nesse movimento de inserção na ginástica rítmica e tem crescido muito. Por exemplo, já existe um campeonato espanhol com 30, 40 meninos inscritos, parece pouco, mas para uma modalidade exclusivamente feminina é muita coisa. Aqui em Santos nós temos meninos praticando na escolinha e na equipe de competição também. Eles participam de competições de nível regional e estadual, porém ainda a confederação não abriu nenhuma competição para que os meninos pudessem participar em nível nacional. Eu acho que é um caminho que logo, logo vai ser... uma porta que logo, logo vai ser aberta, porque os meninos têm ganhado muito espaço, né? Na Rússia já existe o trabalho, né? Na Rússia, que é o berço da ginástica, então já existe trabalho com os meninos também. E em todo o Oriente, Japão, Coreia, China, todos esses países orientais, já existe esse trabalho, e ele é um pouco diferente, ele é um pouco adaptado, mas ele já acontece também nos países do Oriente. Então, o que falta agora para que os meninos se firmem no esporte é que a Federação Internacional reconheça e faça as regras. Porque na Espanha tem uma regra adaptada, mas nos países do Oriente tem outra, e na Rússia, que é o esporte que manda, é o país que manda na ginástica, né, que dita todas as regras, tem outra. Então, assim, os meninos estão perdidos, mas eu acho que esse é o próximo passo para organizar que isso aconteça. A ginástica rítmica, ela é uma mistura muito agradável da ginástica artística com a dança e com aparelhos manipuláveis. Então, assim, a parte de acrobacias da ginástica artística se misturou com a música e a dança, da dança clássica e do balé e da dança contemporânea, e um alemão inventou os primeiros aparelhos que são manipuláveis, que elas usam na mão. Então são aparelhos como corda, bola, a fita é o mais conhecido, porque todo mundo identifica a fita, a ginástica rítmica, mas são 5 aparelhos: corda, bola, arco, um par de massas e a fita. E o Comitê Olímpico vai jogando com esses aparelhos durante o ciclo olímpico. Então, um desses 5 aparelhos sai do individual e no conjunto vai mexendo. Tem conjuntos que são mistos, por exemplo, 3 fitas e 2 bolas, e tem conjuntos que são de um tipo de aparelho só. Por exemplo, 5 arcos, né? Que é o que a gente tem feito esse ano inteiro com a categoria adulto, né? Essa escolha é feita pela Federação Internacional, internacionalmente reconhecida pela FIG, que é o órgão máximo da ginástica no mundo. Nós temos provas individuais e em conjunto de 5 ginastas. Mas a Confederação Pan-Americana e Sul-Americana, para os países da América, que é um outro biotipo, é um outro corpo diferente do corpo das europeias, né? Também fez um regulamento para duplas e trios. Então, também aqui no âmbito das Américas é permitido competir duplas e trios somente entre as meninas. Por exemplo, dupla mista ou trio misto com um menino ou 2 meninos ainda não foi aceito. Mas também é um caminho aí que tá seguindo muito a passos... está tudo isso sendo caminhado a passos largos para que seja reconhecido em breve. Legal. Passa de novo, pessoal, só as 5 modalidades que tem dentro da ginástica rítmica, quais são? Corda, arco, bola, massas e fita. O arco é o que parece com um bambolê, a bola é a bola, a corda é a corda, a fita é o mais conhecido porque ela é comprida e tem uma beleza plástica.
Esteticamente Isso. é que todo mundo liga ao esporte, né? Quando pensa em ginástica rítmica, pensa na fita. E as massas, elas são como os pinos de boliche. São duas, elas são utilizadas uma em cada mão, né? E elas têm o formato parecido com um pino de boliche. Antes de eu fazer outra pergunta em relação à ginástica em si, para o pessoal conhecer mais, o Marcelo Queiroz ele pergunta qual o estado mais forte na ginástica. Isso varia, né? Varia da onde está o incentivo. Durante muitos anos, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul foram muito fortes, porque por conta da ascendência europeia, né, das pessoas que vivem lá, muitas crianças iam para a Europa e voltavam para fazer intercâmbios e voltavam com uma técnica diferenciada. Muitos treinadores também iam para a Europa e voltavam com uma técnica diferenciada. Então, o sul do Brasil, durante muitos anos, liderou e foi potência na ginástica rítmica. Atualmente, Aracaju tem sido muito forte, porque lá agora é a sede da Confederação Brasileira de Ginástica. Então, a treinadora da seleção vive lá, os apoios do COB, do Comitê Olímpico, vão para a confederação, que a sede é lá, então as coisas acabam chegando mais facilmente, e agora lá eles estão crescendo muito em resultado e investimento, né? Investimento e, consequentemente, em resultado, né? São Paulo é um país muito potente, um país não, perdão, é um estado muito potente no nosso país, tem muitos participantes, muitos clubes filiados à federação, muitas crianças participando dos nossos eventos regionais, estaduais, então São Paulo é uma máquina potente, porém falta investimento e luz em cima desse estado por enquanto. Mas a gente tem muitas meninas que saem daqui, por exemplo, e vão para Aracaju e despontam lá. Baseado nisso, vou colocar outra pergunta do Marcelo aqui. Existe intercâmbio com outro país? Existe. Aqui das Américas, o Brasil é um dos países mais fortes na ginástica rítmica, né? Então, tanto é que nós somos 5 vezes campeões pan-americanos na modalidade de conjunto dos Jogos Pan-Americanos, né? Sem contar os campeonatos pan-americanos que são realizados. Aqui nas Américas, geralmente os países vêm para o Brasil para fazer o intercâmbio. Então, lá no nosso clube, por exemplo, a gente já recebeu uma equipe do Equador para fazer intercâmbio, elas ficaram aqui treinando. A gente recebeu a Vanessa Galindo, que é da Colômbia, ela ficou uma temporada inteira treinando aqui e voltou lá para competir o campeonato nacional delas. Hoje ela é campeã da Colômbia e é a número 1 que vai para todas as competições internacionais. Então, a gente costuma receber os países da América no Brasil. Porém, aqui os clubes que buscam investir nisso levam as ginastas para a Europa e fazem intercâmbio na Rússia ou na Bulgária, que são os 2 países onde a ginástica é muito mais forte e elas estão sempre no pódio de campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. Então, baseado também nessa resposta tua, o Cauê pergunta: estamos muito atrás de países asiáticos e da Rússia? Olha, Cauê, eu tenho uma visão muito otimista da modalidade, né, que eu trabalho. Eu acho que nós temos muita condição humana e física de fazer isso. A treinadora da seleção ela é muito competente. A estrutura que a seleção hoje tem é uma estrutura muito melhor do que alguns anos atrás, né, de equipe multidisciplinar. Então, falta muito pouca coisa para elas, para essas ginastas. Eu acho que a gente esbarra um pouco em política. Quando se fala em esporte
internacional, a gente acaba esbarrando um pouco em política. Eu acho muito difícil que o Brasil passe a Rússia se as duas equipes fizerem seu melhor. Não porque o Brasil não tem condições, mas porque em torno da competição existe uma atmosfera política que beneficia esses países, né? Mas o Brasil já tem melhorado muito, já ganhou medalhas em campeonatos mundiais, e já tem sido muito melhor visto pela banca de arbitragem internacional, enfim. O país tem crescido e tem se preparado para crescer ainda mais. Então, eu acho que pode alcançar as finais olímpicas, pode alcançar um pódio ou outro em Copas do Mundo, em campeonatos mundiais, mas passar a Rússia eu acho muito difícil. E não é por falta de competência, infelizmente. É por falta de apoio político mesmo. Tiago, o Edinho pergunta: por que você acha que a ginástica artística é mais divulgada do que a rítmica? A ginástica artística, ela é mais antiga do que a ginástica rítmica. Então, isso já é um fator que vota a favor da modalidade, né? Todo mundo conhece a ginástica artística, que antes era chamada de ginástica olímpica, justamente por causa do programa olímpico. Então, é uma modalidade que todo mundo conhece. A Nadia Comaneci foi um fenômeno mundial. Se você fala Nadia Comaneci, você, mesmo nunca tendo entrado no ginásio de ginástica artística, sabe quem é ou sabe o que ela fez, né? E, consequentemente, por conta de ter um pouquinho mais de apoio e mais visibilidade, conseguiu melhores resultados, por enquanto. Então, a ginástica tem o Arthur Zanetti, tem o Diego Hipólito, eles foram medalhistas nos Jogos do Rio, o Arthur foi medalhista nos Jogos anteriores também, enfim. Tem agora a Rebeca Andrade, que é campeã mundial, faz 2 semanas ela participou do campeonato mundial, foi campeã individual geral. Então eu acho que tudo isso atrai mais a mídia e atrai mais as empresas e coloca a ginástica artística num lugar mais destacado atualmente. Eu acho que aos poucos a própria ginástica artística vai abrir espaço para as outras modalidades que vêm crescendo junto, né? Mas é preciso alguém ascender em algum momento, alguma das modalidades aparecer mais para que as outras depois consigam o seu espaço na mídia também. Mandar um abraço para o Paulo Barreto, que é primo do Cauê Barreto. Chegou por aqui. Obrigado, Paulo, pela presença. Ele está até trocando aqui mensagem. O Magu, ele faz uma pergunta aqui, Thiago. Como os governos poderiam incentivar para que a ginástica seja colocada como opção de esporte dentro das escolas como mais eficácia, né? Assim, para poder divulgar mais a ginástica. Eu acho, olhando bem para o princípio, né, do esporte, bem para o início do esporte, a ginástica tinha que entrar nos parâmetros curriculares nacionais, dentro das aulas de educação física. É muito difícil isso acontecer, porque não é um esporte que os professores saem da faculdade aptos a trabalhar com, né? Se a pessoa se interessa por isso durante a faculdade, ela precisa buscar, logo que acaba a faculdade, fazer outros cursos e se especializar nisso, porque algumas faculdades têm esse curso durante o currículo, mas algumas faculdades não têm a ginástica rítmica, né? Então, eu acho que precisava começar aí. As universidades precisavam dar mais suporte para os professores que se formam, saiam da faculdade sabendo pelo menos dar uma aula básica de ginástica rítmica ou de ginástica artística ou de ginástica geral, que é uma ginástica mais fácil, uma ginástica para todos, ela é muito mais democrática, então o biotipo pouco importa, o gênero pouco importa, o que vai
colocar nas crianças é o gesto ginástico, né? Ela é muito baseada na calistenia, que são aqueles movimentos que o exército praticava, assim, mais cartesianos, retos, mas é uma movimentação próxima da movimentação da ginástica, que ali poderiam ser identificados os talentos já na escola. E aí, com incentivo do governo, fazer escolas de treinamento, escolas de pré-treinamento, para não ficar um hiato entre a escolinha e a equipe de competição, que as crianças ali numa faixa etária entre 8 e 9 anos, porque a ginástica é um esporte muito precoce, a gente precisa começar com 4, 5 anos de idade, para que a ginasta desponte com 12, 13, 14 anos de idade e com 15 consiga ir para a Olimpíada, né? Então, todos os processos dentro da ginástica acontecem antes, acontecem no período pré-escolar, né? E eu acho que o caminho é formar profissionais que consigam trabalhar com a ginástica, nem que seja a ginástica para todos, dentro das escolas. E aí ir puxando essas crianças e selecionando esses talentos e escolhendo e trazendo para os clubes e assim fazendo o funil, né, para chegar no resultado final. Eu acho que esse é o caminho. Thiago, você falou agora há pouco que tem o apoio da FUPS, mas você treina onde? Onde vocês treinam? Fala quem são os seus apoiadores. Atualmente, a gente treina no CEP 2004, no Clube dos Empregados da Petrobras, na Ponta da Praia. E a gente tem um apoio do Santos Futebol Clube. Então, é uma parceria que, através da FUPS, a gente conseguiu viabilizar. É uma parceria entre o Santos e o CEP 2004, através da CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Então, assim, o Santos está inscrito no CBC e aí abraçou a nossa modalidade. O CBC proporciona para a gente que participemos das competições mais importantes do Brasil, que são os campeonatos brasileiros interclubes, sem custo de viagem e de hospedagem para ginastas. Então, o CBC banca as nossas passagens e a nossa hospedagem para as competições. Isso é muito importante, porque as nossas competições nunca são aqui em Santos, né? Elas acontecem espalhadas pelo Brasil e muitas vezes em Aracaju, porque lá é a sede da confederação, então é muito longe, muito caro. Se nós não tivéssemos o apoio do Santos, a gente não conseguiria participar dessas competições, né? E a FUPS entra como parceira, pagando essa ajuda de custo para ginastas, fornecendo transporte para as competições mais próximas e apoiando o esporte de alto rendimento no geral aqui em Santos. Então, tudo que a gente precisa, a gente corre para a fundação e a fundação dá um jeito de nos atender, né? E a gente também tem um apoio da Deep World, que é uma empresa da área de logística portuária, né? Através do Promify, que é um programa de incentivo municipal. Essa empresa destina uma parte que ela pagaria alguma taxa ou algum imposto para a cidade, ela destina ao nosso projeto e a gente também consegue, com esse dinheiro, manter as meninas com menos gastos dentro do esporte. Então, assim, o projeto prevê que a gente compre material esportivo para elas, o projeto prevê que a gente compre os colãs para elas se apresentarem, uniforme de treinamento, uniforme de competição. Então, assim, ajuda num âmbito em que o clube e a FUPS não podem ajudar, o projeto e a Deep World ajudam. Então, assim, a gente está muito completo na questão de apoio. A gente tem apoio de todos os lados. Mandar um abraço para o Gilson Grudin, está por aqui. Obrigado, Gilson, pela presença. O Xandão, que está lá no Mato Grosso do Sul, também está sempre aqui na
as lives aqui. Obrigado pela presença também. O Thiago, explica para a gente como que é a pontuação você já me falou que tem os 5 elementos, né, que a gente chama elementos, né, da ginástica rítmica. Aparelho. Os 5 elementos, aparelho mesmo, tá? Os 5 aparelhos e como que é a pontuação, como que é feita. Você explicou que às vezes são 2 aparelhos só por competição, é isso? Não tem os 5, né? Não a exibição dos 5 aparelhos, é isso? Às vezes depende muito do regulamento. Às vezes a competição é separada por etapas, então na primeira etapa faz 2 aparelhos, na segunda etapa faz 2 aparelhos. Às vezes os 4 aparelhos são na mesma etapa e já sai a campeã individual geral daquela competição na primeira etapa. Então, tudo depende do regulamento da competição, né? Mas existe a possibilidade de competir os 4, são 5. Um sempre sai no individual. Então, existe a possibilidade de competir os 4 aparelhos na mesma competição ou separar e fazer em etapas, né? Nesse ciclo olímpico saiu a corda, então as ginastas não competem em corda, elas competem os outros 4 aparelhos, e essa decisão foi tomada pela FIG e provavelmente vai ser mantida para os próximos ciclos também. Então a corda é um aparelho que só vai aparecer nas competições de base daqui para frente, porque ele visualmente não é um aparelho muito grande e a TV, os grandes canais não gostam de transmitir as competições de corda, porque não dá para ver o que elas estão fazendo, porque a corda é muito fina, né? Então, provavelmente, esse é um aparelho que não volta para o programa olímpico. Muito certamente ele não volte para o programa olímpico. Então, a gente só vai ver as cordas nas competições de base mesmo. E é o primeiro aparelho que as ginastas têm contato, né? A gente começa com a corda, porque a maioria das crianças já utilizou a corda na educação física escolar ou em brincadeiras de rua, dependendo da cultura, enfim. Então a gente começa com a corda e com a bola e depois vai inserindo os outros aparelhos que são um pouco mais diferentes do convencional, do cotidiano de uma criança, né? A pontuação são mais ou menos, no mínimo, né, 12 árbitros que vão dar nota para a mesma coreografia. E são separados em painéis diferentes. Então, a gente tem a nota de dificuldade corporal, que são os exercícios que elas fazem com o corpo. E cada exercício tem um valor. Por exemplo, elas fazem um salto abrindo as pernas 180 graus. Então, esse salto vale X. E vai se somando isso durante a apresentação. Tem a banca de dificuldade de aparelhos, que são os movimentos que elas fazem com os aparelhos, também são considerados, catalogados, e cada movimento tem um valor. Tem a nota de impressão artística, execução artística, que é o que mais chama atenção, na verdade, na ginástica rítmica, que é a parte de interpretação da música, a parte mais coreográfica, a parte mais plástica do esporte, né? Que é um diferencial da nossa modalidade. E tem a banca de execução técnica, que são os erros que elas acabam cometendo durante a coreografia. Todas essas notas são somadas e aí chega a um número, que é a nota final da ginasta, e a ginasta que tem maior nota, ela ganha a competição, né? Então, a nota de execução, todas as notas as ginastas ganham. Ela ganha nota pela dificuldade do corpo, ganha nota da dificuldade de aparelho, ganha nota de apresentação artística, impressão artística, só que a execução técnica, ela perde a nota. Então, todas partem de 10 e à medida que vão cometendo os erros, vai se despontuando. Então, soma isso com os outros painéis da nota final. Aí deixa eu te perguntar, Thiago, baseado nisso das notas, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente vê muito quando tem Olimpíada, né? Infelizmente, a gente não vê sempre, só quando tem Olimpíada. Por exemplo, as maçãs, né, que você falou que parece um pino de boliche, né?
ela derrubou, existe uma nota mínima para tirar ou não? Como é que é? Assim, tipo, olha, derrubou o pino, 0,50 a menos, é isso? Tem alguma coisa assim? Tipo, uma nota fixa, tipo, derrubou o arco, tanto a menos, derrubou a bola, tanto a menos. Tem um número mínimo assim? Como é que é? Tem todos os erros previstos que a ginasta pode. Todos os erros possíveis previstos que a ginasta pode cometer estão dentro de um código de pontuação. É um livro bem grosso, inclusive, que ele é distribuído pelo mundo e todos que pretendem trabalhar com a ginástica seguem as regras desse código de pontuação. Então lá está catalogado cada erro. Por exemplo, perda do aparelho com um passo para recuperar. Se ela deu um passo para pegar o aparelho, ela perde 0,30, por exemplo. Se ela deu 3 passos para recuperar o aparelho, ela perde 0,50. Se ela precisou correr para pegar o aparelho, ela perde 1 ponto. Se o aparelho sai do praticável, que é aquele quadradinho do tablado, onde tem o tapete que elas competem, além delas perderem esse 1 ponto, elas perdem mais 0,30 da saída do aparelho. Então, assim, todos os erros possíveis para uma ginasta executar tá nesse código de pontuação, o árbitro precisa saber para poder arbitrar e ser justo, né? Não é o que o árbitro acha, é o que realmente aconteceu no momento. Então ele precisa seguir essa tabela e seguir essa dedução, porque fica padronizado. Então as notas geralmente dos árbitros são muito parecidas, porque todos acabam decorando e seguindo a mesma tabela. Mandar um abraço para o Fábio Bulo, estudou comigo na faculdade. Forte abraço, Fábio. Zé Gotinha também está por aqui. Obrigado, Zé Gotinha. Também manda um abraço para o Xandão. Ô, Thiago, vamos lá, mais uma pergunta. Então, você falou que tem o padrão, né? E esse padrão é igual para todos os aparelhos ou não? Ou tem diferença? Tipo, que nem eu dei o exemplo. Você perde a maçã, caiu no chão, que nem você falou, 0,30 e ela com um passo ali já conseguiu pegar de volta, deu 0,30, perdeu 0,30. O arco é a mesma coisa? Tipo, ela derrubou o arco também 30 ou tem pontuação diferente para cada aparelho? As perdas por queda de aparelhos são iguais para todos os aparelhos, mas tem algumas pontuações, despontuações, no caso, que são específicas. Por exemplo, no arco, se ela tropeçar no arco quando for fazer um saltito, tem uma despontuação específica para isso, que não tem na bola, por exemplo, porque ela não dá para tropeçar na bola, ou na fita, não dá para tropeçar na fita, entendeu? Na fita também tem uma despontuação que é muito comum, que é a do nó na fita. Quando a fita dá um nó e a ginasta precisa tirar um nó, existe uma despontuação específica para esse nó. Então, se é um nó que é retirado rapidamente, perde X pontos. Se é um nó que parece mais um laço e demora muito, perde X mais 2, entendeu? Então, assim, toda essa parte de queda do aparelho é igual para todos os aparelhos, mas existem erros previstos para cada aparelho de acordo com o aparelho, né? Então, os aparelhos que são possíveis dar nó têm essa despontuação do nó. Então, fica muito mais pessoal, assim, né? Do manuseio do aparelho. Acho que travou. Kim, eu acho que... Que eu tinha desligado o microfone e acabei esquecendo de ligar de novo. Mandar um abraço para o Ricardo Costa e o Facebook assistindo também. O Carlos Aizawa, ele pergunta com que idade a ginasta de alto nível atinge o ápice nesse esporte? Tá. Essa pergunta tem várias respostas, na verdade. Se a gente levar em consideração que ela participa de alto rendimento, das turmas, dos treinamentos de alto rendimento, desde muito cedo,
O planejamento é que essa ginasta atinja o ápice na categoria adulta. Então, quando ela faz 15, 16 anos, ela precisa estar no melhor da sua performance. E se isso coincidir com um ano olímpico, melhor ainda, porque as chances de ela poder participar dos Jogos Olímpicos são muito maiores, né? Mas isso só no melhor dos mundos, porque quando a gente pensa em iniciação esportiva, a gente costuma não pular as etapas da aprendizagem. Então, assim, a gente vai respeitando a aptidão de cada ginasta e vai evoluindo conforme ela demonstra que é capaz de ir para o próximo nível, né? Então, assim, se a gente está pensando no esporte enquanto saúde, qualidade de vida, a gente vai respeitar todos esses processos e pode ser que seja um pouquinho mais para frente que ela atinja o ápice, né, dentro da modalidade. E se a gente estiver pensando em formar uma atleta de fato para participar de campeonatos internacionais, então a gente precisa acelerar os processos e começar e trabalhar, começar um pouco mais cedo e trabalhar muito mais firme antes, para que ela consiga estar preparada aos 15, 16 anos, né? Isso também depende, tem mais uma variante, depende muito da própria criança, né? Tem crianças que respondem ao treinamento de maneira bárbara, assim, que a gente vai colocando estímulo e elas vão recebendo estímulo e a gente consegue crescer. E tem criança que não responde bem ao treinamento, então fica muito doente, porque o treino força muito e às vezes a criança se lesiona demais, ou então fica com a imunidade baixa. Então isso tudo é muito pessoal, né? No melhor dos mundos, a ginasta precisa estar preparada com 15, 16 anos. Mas para isso acontecer, existem vários fatores que são determinantes, né? Thiago, outra pergunta. Vocês agora conquistaram 2 títulos no final de semana passada. Conta pra gente aí. A gente participou do torneio nacional. É uma competição muito extensa. São 5 dias de competição, mais um de treinamento, né? Então o período inteiro acaba dando 6 dias. Nessa competição, todas as modalidades, todas as categorias, perdão, participam. E temos competições individual, individual, trios e conjuntos. Nós participamos com algumas ginastas no individual e no conjunto, mas os nossos conjuntos, fomos com 2 conjuntos, um juvenil e o adulto, obtiveram os resultados mais expressivos. Então, o nosso conjunto adulto ficou em 3º lugar, medalha de bronze, e o nosso conjunto juvenil ficou em 2º lugar, medalha de prata. Isso é muito importante, porque para chegar no torneio nacional, elas precisam participar do Sudeste, que é um campeonato que tem, onde seleciona as melhores ginastas da região Sudeste, e as 4 melhores dessa região podem ir, ou os 4 melhores conjuntos, né, podem ir para a fase nacional, para a etapa nacional. Então, assim, elas já passaram pelo Regional do Sudeste, já foram classificadas no Regional do Sudeste, para poderem competir no torneio nacional. É uma competição muito importante. Dentro da nossa modalidade, as competições mais importantes do país são essas, o torneio nacional e o Campeonato Brasileiro. Essas 2 competições são muito importantes em âmbito nacional, né? Onde a gente vê as melhores ginastas mesmo. É só a nata do esporte que vai para essas competições. Legal. Mandar um abraço para quem estava lá no Facebook. Também pedir, pessoal, se inscreve no canal Kim Ribeiro Esportes. Toda terça-feira tem o Rapidinhas, resultados, informações sobre os atletas e equipes brasileiras no Brasil e no mundo. E no sábado a gente sempre traz algum convidado para bater um papo com a gente, para poder fazer uma resenha, para a gente conhecer o esporte, porque é aquilo que a gente fala sempre. Cada sábado a gente vai aprendendo sobre algum esporte, né? Um pouquinho, pelo menos o básico, a gente sai sabendo aqui. Hoje a gente está tendo uma aula de ginástica rítmica
com o Thiago Tavares, só tenho que agradecer a presença dele. Está dando uma aula aqui para a gente sobre ginástica rítmica. O Thiago, você falou que você também fez cursos para arbitragem. Você atua já na arbitragem, já? Eu fiz 2 cursos de arbitragem que atualmente estão vigentes, né? Porque eles mudam de 4 em 4 anos de acordo com o ciclo olímpico. Então, atualmente eu sou árbitro nacional de ginástica rítmica e árbitro internacional de ginástica estética de grupo. São 2 modalidades que são diferentes, mas estão dentro do programa da ginástica, né? E eu atuo muito pouco como árbitro, porque na maioria das competições eu tô com as ginastas competindo, então eu faço essa escolha de estar com as meninas, porque me faz muito bem colocá-las em competição, esse ambiente da competição é um ambiente que me faz muito bem. Então, enquanto estiver me fazendo bem e eu puder contribuir para que as meninas entrem e compitam bem, eu vou preferir fazer essa escolha, né, de estar do lado de cá, não do lado de lá na mesa da arbitragem. Mas eu participo de algumas competições como árbitro, principalmente as que as meninas não competem, então eu fico mais tranquilo para arbitrar e aí eu participo, mas muito menos do que eu participo como treinador, por exemplo. Legal. Giovana está colocando aqui que as competições lindíssimas, final. Meu primo Jair Edson está por aqui. Obrigado, Jair, pela presença, comparecer aqui, poder apoiar aqui o canal. O Thiago, como é que faz para o pessoal participar, aprender a ginástica rítmica? Vocês lá no Santos Futebol Clube, que você falou que é pelo Santos, né? Santos, o treino é no CEPS 2004, é isso? Isso. A gente usa o ginásio do CEP para fazer o nosso treino. O treino da ginástica é um treino muito extenso. Por exemplo, só o aquecimento da ginástica dura em torno de 1 hora a 1 hora e meia. Então a gente precisa de muito tempo na quadra, o que não era possível para a gente realizar os treinos no Santos por conta disso. Lá eles têm muitas equipes de futsal que utilizam a quadra uma atrás da outra. Saiu o sub-10, entra o sub-15 e assim vai indo. Eles utilizam o ginásio o dia inteiro. E lá no CEP a gente consegue 4 horas e meia diárias do ginásio só para a gente. Então a gente consegue fazer o nosso treinamento lá de segunda a sexta e ainda temos as nossas turmas de iniciação lá no CEP. Então, se uma ginasta ou alguma aspirante, né, a ginasta ou alguma criança que tenha a intenção de participar do esporte, mesmo que ela não tenha a intenção de competir, quiser procurar a ginástica, ela pode procurar a gente no Clube 2004, lá na Ponta da Praia. Lá nós temos escolinhas particulares, mas também oferecemos essa modalidade gratuitamente na prefeitura. Com a parceria da SEMES, a gente consegue proporcionar para que as crianças participem dessa modalidade na Vila Criativa da Penha, que fica perto do cemitério do Sabuó, ali embaixo do Morro da Penha, na Vila Criativa da Vila Progresso, que fica em cima do Morro da Vila Progresso, e no Rebouças. Então as crianças podem procurar esses 3 núcleos e se inscrever gratuitamente em uma das nossas escolinhas da prefeitura. E tem um limite, Thiago, de quantas crianças por local? Como é que é? A gente tem um limite físico do espaço, né? Como elas fazem aula dentro de salas, a iniciação a gente não usa o ginásio, a gente usa salas, né? Como a iniciação do balé, sala com espelho e barra, a gente não consegue colocar mais de 20 crianças dentro da mesma sala. Então, cada horário, cada turma é dividido por faixa etária e no máximo 20 crianças por sala. O Xandão pergunta por que a extinta União Soviética ganhava tudo perguntando a... Xandão, porque a ginástica nasceu lá, né? Nasceu nos países do leste europeu, que antigamente era cortina de ferro, né? Que chamava, se eu não me engano, e esses países juntos formavam a União Soviética. Então, a ginástica nasceu
lá, e isso já dá uma vantagem pro país, né, para essa união, e também porque eles faziam uma política muito boa dentro do esporte. Eles tinham o presidente tinham e tem, né, pessoas muito influentes dentro da Federação Internacional, enfim. De fato, a ginástica na União Soviética ou nos países do leste europeu, agora já separados, são muito fortes. Lá é cultural, né? As crianças já fazem ginástica na escola, já saem para o alto rendimento, ela já tem essa cultura. A criança lá, a menina em especial lá, cresce querendo ser ginasta, né? Como aqui os meninos querem ser jogadores de futebol. Então, é uma cultura do leste europeu que faz com que os resultados venham, né? Legal. Thiago, suas considerações finais, a gente está terminando daqui a pouquinho aqui o Kimber Esportes. Suas considerações finais. E antes de tudo, eu quero agradecer sua presença, tá? Sua disponibilidade de, num sábado à tarde, estar aqui com a gente, batendo um papo sobre ginástica rítmica. O canal fica aberto para você. Quando fizer as competições, Kim, a gente competiu esse final de semana e o resultado foi esse. Pode vir aqui, entrar ao vivo se quiser, ou se não, manda os resultados para mim. A gente vai divulgar aqui o teu trabalho, tá bom? Então, o canal está aberto aqui para você, para quando quiser comparecer. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, né? É muito importante que eu consiga falar um pouco sobre a ginástica para quem não é desse ambiente da ginástica. Então, levar um pouco de informação acerca desse esporte que é super desconhecido ou mistificado, enfim, é muito importante para que as pessoas entendam um pouco e conheçam um pouco mais a modalidade. Eu estou muito grato de poder estar aqui nesse ambiente e falando sobre o que eu mais gosto de fazer, que é a ginástica rítmica. E deixo aqui um convite. Então, só tenho que desejar. Pode falar. Pode falar, pode falar. Posso falar? Eu deixo aqui um convite para quem quiser conhecer melhor a ginástica rítmica, que procure um dos nossos núcleos da prefeitura, levem suas filhas, netas, sobrinhas, enfim, ou os meninos também, se quiserem experimentar ou se sentirem interessados, né? E a partir de qual idade, Thiago? A partir de 5 anos, e não tem limite de idade. Então, a gente tem turmas, que quanto mais velha fica, maior é a procura. Então, fica um pouco mais difícil conseguir vaga, mas a gente tem turma para todas as idades. Legal. Então, obrigado de novo pela presença. Eu que agradeço. Deu uma aula aqui de ginástica rítmica, uma aula de ginástica rítmica para a gente, tá bom? Desejo cada dia mais sucesso para você, para a equipe santista de ginástica rítmica, que venham muitos títulos, muitas vitórias, que a gente possa ver adiante as meninas que treinam com você lá na seleção brasileira permanente, a gente torce para isso. Antes de terminar, eu quero mandar um abraço para minha amiga Rose de Almeida Santana, está lá pelo Facebook, tá? Então, que Deus abençoe você, cada vez mais tenha sucesso, você, equipe. Agradecer a Fundação Pro Esporte pelo apoio ao esporte, né? Então, que isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas é só tanto por mês que a FUPS pode disponibilizar. Mas essa ajuda, mesmo às vezes sendo pequena, ela ajuda para poder você desenvolver o esporte, você comprar o uniforme da criança, do atleta, você poder comprar os equipamentos necessários, os aparelhos necessários. Então, mandar um grande abraço para o Christian mesmo, agradecer todo o apoio que ele sempre dá aqui para o canal, sempre está batendo papo, sempre está apoiando. Quando a gente precisa, socorre. Entendeu? Então, obrigado para o Christian, para a FUP Santos. Obrigado, Thiago. Que Deus abençoe a todos. Que todo o pessoal do chat, obrigado por todo mundo que passou aqui no chat hoje. Tenho que agradecer a todo mundo que está sempre apoiando o esporte amador. Então, que Deus abençoe. Um ótimo final de semana.
E até a próxima, se Deus quiser, terça-feira, tem as rapidinhas. Eu quero todo mundo aqui presente junto para poder a gente aprender um pouquinho mais sobre o esporte amador, sobre esse esporte maravilhoso que, como eu falei, e o Thiago também falou, né? Infelizmente, a gente vê mais só na época de Olimpíada. Então, que a gente possa, durante o ciclo dos 4 anos, o ciclo olímpico, né? A gente poder divulgar, conhecer e apoiar o esporte. Então, que os patrocinadores que viram hoje a live, que vão assistir posteriormente também, que possam procurar o Thiago para poder apoiar o esporte, apoiar a ginástica rítmica e crescer mais e mais. Obrigado mesmo, tá bom, Thiago? Obrigadão, então, eu que agradeço. Um ótimo final de sábado para você. Ótimo Para final você de também. sábado, ótimo final de semana. Isso aí a todos, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.